Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, eu falarei sobre o comando keydetect caps lock. Esse comando aqui, então, que está aqui na tela, keydetect caps lock. Esse comando, o que ele faz? Ele é um comando de tomada de decisão, na verdade. Tá? Ele avalia se a tecla caps lock do teclado do computador está ativada ou não. Quando a tecla caps lock está ativada, os caracteres digitados eles aparecem na tela em letras maiúsculas. E quando ela está desativada, os caracteres são digitados em letras minúsculas, tá certo? Isso é padrão dos teclados, pelo menos da arquitetura PC, tá certo? Então, esse comando, o que ele faz? Ele é um comando de decisão que faz assim. Ele verifica se a tecla está ativada. Se ela estiver ativada, ele desviará o fluxo de execução do programa para uma determinada linha que contenha outras ações a serem executadas. Caso a tecla não esteja ativada, ele desviará o fluxo de execução para uma outra parte do programa, ou seja, para uma outra marca de linha. Tá? Como está aqui, Então, se detectar que está ativa a tecla, que o usuário pressionou, e deixou essa tecla ativa lá no teclado, ele vai o quê? Ir para a linha da marca ativada, ou seja, na verdade, a partir da marca de linha para onde ele desviar o fluxo do programa, ele executará qualquer tipo de ação que o desenvolvedor desejar, ou que o robô precise executar. Tá? Então, ele apenas é um direcionador, é um comando que direciona o fluxo do programa para uma outra parte do código e continua a partir da marca de linha especificada, e continua executando os outros comandos que vierem a seguir. Então pode-se definir aí dois caminhos a serem seguidos a partir dessa tomada de decisão, e executar duas tarefas diferentes, vamos dizer assim, seguir dois caminhos diferentes, executando tarefas diferentes, dependendo da tecla caps lock, se ela estiver ativada ou não. Simples assim. Tá? Encontrar aplicações para este comando, com certeza existem aplicações diversas para esse comando, mas todas elas serão, acredito que, relativas à simulação de digitação. Acho que ela é um comando muito útil para robôs que trabalhem com simulação de digitação, que sejam colaboradores do usuário no uso do computador. Robôs que colaboram com o usuário ou que facilitam o trabalho do usuário durante digitação de textos, de documentos e até de dados em sites da internet, vamos dizer assim. Tá certo? Mas eu me limitarei aqui simplesmente a explicar, nesta aula, o funcionamento do comando, como é que ele funciona, tá certo? Então eu faria um programinha simples aqui, eu faria assim, o meu robô, eu faria um robozinho, que ele identificará se a tecla caps lock do meu teclado está ativa ou não, e fará assim, se a minha tecla estiver ativa, ele digitará uma mensagem lá no bloco de notas para mim. Ele no bloco de notas, no editor de textos do Windows, que é um programinha para digitar texto, ele fala o seguinte, digitará um texto, uma mensagem para mim lá, e caso essa tecla não esteja ativada aqui no meu teclado, ele me dará uma outra mensagem. Então ele poderá me dar uma dentre duas mensagens, dependendo da decisão que ele tomar, dependendo do que ele verificar dessa tecla, se ela está ativa aqui ou não. Tá bom? Então vamos lá. Eu reduzirei aqui o tamanho da fonte, Então nós podemos observar aqui que esse comando keydetect caps lock, ele aceita dois parâmetros, duas linhas, Ele requer duas linhas de parâmetro, Uma marca de linha, como eu disse, para se a tecla estiver ativada e outra marca de linha para o caso da tecla estar desativada, tá certo? Para que o programa fique completo, eu faria o seguinte, eu iniciarei o meu programa com outro comando, complementar, que é o comando prog pause segue, tá? Que é esse aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso que o meu robô aguarde alguns segundos até que eu consiga alternar para o bloco de notas do Windows, tá? Aliás, eu deixarei esse programinha já aberto aqui, ó. Aqui no menu iniciar do meu Windows, aqui, eu abrirei uma cópia aqui, iniciaria uma cópia do bloco de notas, tá certo? Então aqui está o bloco de notas do Windows, É aqui que o meu robô digitará uma mensagem para mim, tá certo? Bom, eu deixei o bloco de notas aberto, E eu quero que o meu robô, então, continuando aqui, Eu quero que o meu robô aguarde alguns segundos para que eu tenha tempo de alternar para a janela do aplicativo, do bloco de notas, Porque eu quero que o meu robô digite lá, tá certo? Então eu alternarei para o aplicativo para que ele para que ele digite lá a mensagem para mim, tá bom? Então eu faria assim, o meu robô, eu definirei que o meu robô aguardará 10 segundos, tá? Nesse bloco aqui de comando, eu estou dizendo para ele aguardar 10 segundos antes de iniciar a execução das demais tarefas, tá? Então, após 10 segundos, ele continuará executando os comandos que vêm abaixo, tá bom? Bem,
eu faria o seguinte agora. Aqui nesse comando keyDetect caps lock, eu indicaria uma marca de linha aqui, né, para o caso da tecla estar ativada. Então, se a tecla estiver ativada, o fluxo do meu programa, eu quero que ele seja desviado para a seguinte marca de linha. A minha, coloquei assim, eu colocaria assim, ó, minha tecla está ativada. Está ativada. Ou está ligada, né? Eu vou colocar assim, a minha tecla está ligada. Ok? A minha tecla caps lock, né? E caso então, se caso a tecla estiver desativada, né? Eu colocaria assim, minha tecla está desligada. Aí eu colocaria em maiúsculo aqui, para diferenciar, tá bom? Então assim, se ele identificar que a tecla está ativa, ele desviará a execução do programa para o rótulo, né? Para a marca de linha, minha tecla está desligada. E se a tecla estiver desativada, ele desviará o fluxo do programa para minha tecla está desligada, certo? Agora, essas duas marcas de linhas aqui precisam ser definidas no código do meu programa, né? Elas são definidas através do comando merk, tá? Então eu faria assim, aqui abaixo, eu colocaria aqui um comando merk aqui, ó, merk, hífen e o nome da marca de linha, o título da marca de linha aqui, ó, tá? Então, se ele identificar que a tecla está ativa, ele desviará o fluxo de execução, né, desta marca de linha para esta linha aqui, ó, tá certo? Então, daqui, né, daqui diretamente para cá, tá certo? E aí, eu quero que ele faça o quê? Que ele digite lá no bloco de notas para mim, né, aqui no bloco de notas do Windows, nessa janela aqui, quero que ele digite uma mensagem. Eu usarei aqui o comando keyDigitEnter, que é esse comando aqui, ó. Então, logo abaixo eu definirei um outro bloco de comandos aqui, ó, que é esse aqui, ó. Esse comando aqui, tá? keyDigit, eu acho que é isso, keyDigitEnter, tá bom? Tá? Esse comando eu explico, eu falo sobre esse comando em outro vídeo no canal da Inteligência Computacional. Se você quiser saber mais sobre esse comando, tá? Por favor, assista o vídeo relativo a ele. Procure pelo vídeo desse comando lá, porque o foco da aula não é esse comando, né? O foco da aula é o outro comando, que é o keyDetect caps lock, tá bom? Então, eu simplesmente mostraria, preencherei os parâmetros desse comando aqui, explicarei brevemente, né, como ele funciona. Ele é um comando que digita os dados, ele digita somente, na verdade, números e letras, tá? Somente números e letras e não caracteres especiais. Ele faz com que o robô simule um usuário digitando no computador. Ele simula, é um simulador de digitação. Faz um robô, ele dá a capacidade de digitação para um robô. O robô passa a ser capaz de imitar um usuário digitando em uma parte do sistema. Numa janela de um editor, né, dentro de um documento, numa página da internet, ok? Vamos lá. Eu quero que o meu robô digite a seguinte mensagem para mim aqui, ó. Sem caracteres especiais, tá? Porque ele não aceita. Ó, sua tecla está ligada. Só assim. Sua tecla está ligada. Né? Tá bom? E aqui, depois que, então, esse comando, ele aceita alguns parâmetros diferentes. Além do primeiro parâmetro, que é o texto a ser digitado, eu preciso indicar a velocidade com a qual ele digitará o texto, tá? Eu quero que ele digite de meio em meio segundo. Esse parâmetro, ele aceita um valor em milissegundos, tá? Então aqui, ó, 500 milissegundos é equivalente a meio segundo. Significa que o meu robô, quando chegar nesse comando aqui, no keyDigitEnter, ele digitará uma letra, né, uma letra da minha mensagem, né, a cada meio segundo, tá? Então ele será uma digitação lenta, ele digitará bem devagar. A cada meio segundo ele digitará uma letra, tá certo? E abaixo dele eu preciso de um outro parâmetro, que é um subparâmetro, que, na verdade, ativa ou desativa a tecla caps lock. A tecla caps lock, a tecla caps lock, né? No caso aqui, eu deixarei o texto todo em minúsculo, né? E pedirei para que o meu robô digite tudo em minúsculo, como está ali na mensagem. Né? Então eu colocaria aqui, ó, off caps lock. Desculpa, off caps lock, né? Falei errado aqui. Off caps lock. Né? Eu não sei se é isso, eu tenho que dar uma olhada no manual aqui da linguagem AI Scripter, eu preciso ver se é isso mesmo, tá? Tem um outro comando, um comando aqui, ó. Off caps lock, é isso mesmo. É assim que se digita esse parâmetro. Muito bem. Off caps lock significa que eu estou dizendo para o meu robô que quando ele executar esse bloco de comando aqui, eu quero que ele digite esse texto exatamente como ele está aqui, todo com os caracteres todos em minúsculo, em formato minúsculo, tá? Só uma observação. Veja que eu coloquei aqui, está ligada com acento, né? Que é o certo.
acento agudo, no A, na língua portuguesa. Mas o meu robô, ele não vai conseguir fazer isso porque o comando key digit enter não aceita caracteres especiais e nem acentuados, somente letras e simplesmente, ele só aceita letras, números e espaço, tá? Então eu faria assim, aqui, excepcionalmente, eu deixarei a mensagem com essa palavra sem acento. Não é correto, tá? A palavra está errada, mas eu digitarei sem acento, porque o meu robô não aceitará isso aqui, tá bom? Então eu deixarei, ficará a sua tecla, esse tá ligada? Tá estranho, né? Então vamos mudar, podemos ainda melhorar isso, né? Eu mudaria essa mensagem, já que não dá para acentuar, então eu faria assim, ó. Vamos fazer assim. Tecla ligada, pronto, é o suficiente, né? Tecla ligada, tá bom? Ah, eu só não sei se ele digitará exclamação. Eu acho que ele também não digitará exclamação, então eu vou retirar isso aqui. Deixarei simplesmente assim, olha, tecla ligada. Mas como a mensagem é muito curta, eu faria assim, eu pedirei para que o meu robô digite em letras maiúsculas. Então eu ligarei aqui a tecla Caps Lock. Ó, on Caps Lock. O subparâmetro aqui, on Caps Lock, ele dirá para o robô que ele digite as letras todas em maiúsculas agora. Então isso aqui será digitado com letras maiúsculas, tá? Tecla ligada, ok? Muito bem. Bom, eu defini a primeira marca de linha, que é essa aqui, ó. Caso a minha tecla Caps Lock esteja ligada, né, essa marca de linha aqui, ó, o fluxo de execução do programa será desviado para essa marca de linha e executará esse bloco de comandos aqui abaixo, né? Agora, e quando a tecla estiver desligada? Aí eu preciso de outra marca de linha. Teria que definir uma nova marca de linha. E como na verdade eu pedirei para que o meu robô digite lá no bloco de notas uma outra mensagem, caso a tecla esteja desativada, eu faria o seguinte, eu copiarei todo esse bloco de comando aqui, porque esse bloco de comando será semelhante ao próximo bloco, né? Ele é semelhante ao próximo. Então eu faria assim, eu copiarei esse bloco de comando, pularei umas linhas aqui e colarei esse bloco de comando. O que eu preciso fazer agora aqui é substituir aquela marca de linha que está lá embaixo por esta aqui, ó. Tá? Então, ó, veja que nesse segundo comando merc aqui, eu substituirei essa marca de linha pela outra marca de linha aqui, ó. Né? Ou seja, minha tecla está desligada, tá certo? E aqui no outro comando key digit enter, nesse outro bloco, eu colocarei uma outra mensagem, né? Que a tecla está, então, tecla desligada, né? Ou simplesmente desligada. Para ficar melhor, eu faria assim, ó, desligada, tá? Pronto, ele digitará só uma palavra para mim, é mais rápido, né? Desligada, tá certo? Eu expandirei a área de código aqui, clicando na setinha que fica do lado direito do meu editor de códigos aqui, da inteligência computacional, para que o programa caiba na tela, tá? Aqui, ó. Então temos aqui o algoritmo completo, mas eu preciso reduzir um pouquinho o tamanho da fonte ainda. Só um minuto. Veja que temos um algoritmo simples, né? Esse robô, ele fará o quê? Esse meu robô aqui. Pausará 10 segundos, né? Só estou revendo aqui o código. No Key Detect Caps Lock, ele tomará uma decisão. Caso a tecla Caps Lock esteja ativada, ele desviará o fluxo de execução do programa para esta linha aqui embaixo, ó, e continuará a execução. Mas se caso a tecla estiver desligada, se a tecla estiver desligada, a tecla Caps Lock, ele desviará o fluxo para outra marca de linha aqui embaixo, ó, para essa outra. Para mostrar, então, para digitar para mim, ele digitará no bloco de notas essa palavra aqui para mim, ó, dizendo que a tecla está desligada. Então observe que o meu robô, ele não mostrará mensagem na tela para mim aqui, né? Não é mensagem isso, né? Ele digitará. Esse comando aqui simula a digitação. O meu robô digitará como se fosse um usuário, né? Ele digitará essas informações para mim aqui na tela. A saída de tela será o robô simulando um trabalho de digitação. Tá certo? Mas nós temos aqui um outro probleminha. Veja que nesse bloco de nota aqui, desculpe, nesse bloco de comando aqui, quando o meu robô executar esse bloco de comando e digitar essa mensagem aqui lá no bloco de notas para mim, sabe o que acontecerá aqui? O que acontecerá é o seguinte, ele continuará digitando. Por quê? Porque a partir desse bloco de comando aqui, ó, né, após esse bloco de comando, eu tenho um outro bloco de comando aqui embaixo, ó, certo? E como isso é um programa de computador, o que acontece? A sequência será seguida naturalmente. O meu robô executará esse bloco e logo em seguida ele executará de forma ininterrupta o outro bloco. Então o que acontecerá? Eu terei como resultado provavelmente a digitação de um texto que não é adequado para nesse momento aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui. Tá? Por quê? Porque ele digitará essa mensagem e depois também digitará essa mensagem. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele digite essa mensagem aqui, ó, caso a minha tecla Caps Lock esteja ativada, esteja ligada, né?
e eu quero que ele digite a outra mensagem somente se a tecla Caps Lock estiver desativado, desligado, ou seja, ele tem que digitar uma informação ou digitar outra informação, ou uma ou outra, e não as duas, tá? Então, para que esse problema não ocorra, eu faria o seguinte aqui, ó, após esse bloco de comando aqui, né, eu colocaria um outro comando aqui embaixo, olha, digitaria um outro comando aqui, que é o endprog. Esse comando aqui, ó, endprog. Esse comando aqui, o que ele faz, né? Ele finaliza a execução do robô. Ele encerra a execução do programa. Tá? Desse modo, eu resolvo esse problema que eu acabei de exemplificar aqui. Quando o meu robô executar esse bloco de comando aqui, ó, mostrando que a tecla está ativada, que está ligada, ele em seguida executará o comando endprog, encerrando a execução do programa, ou seja, parando por aqui. Se ele parar por aqui, né, o que acontece? Ele não executará o outro bloco que vem abaixo. Logo, eu obterei o resultado que eu quero. Né? Ou seja, quando a tecla estiver ativada, ele digitará essa mensagem lá no bloco de notas, executará esse bloco de comando aqui, né? E encerrará o programa. E quando a tecla estiver desligada, ou seja, desativada, ele executará esse outro bloco de comando aqui embaixo, ó, ele executará esse outro aqui, e mostrando, né, digitando a palavra desligada lá no bloco de notas para mim, né, e encerrando o programa. E como eu sei que ele encerrará o programa? Porque não existem mais comandos abaixo desse bloco aqui. Não tem mais. E quando não tem mais nada para fazer, o robô ele entende que ele terminou o trabalho dele. Então ele finaliza o programa. Tá? Então aqui dará certo. Veja que eu obterei o resultado que eu quero aqui. Eu acredito que sim, né? Então ele digitará essa mensagem, essa informação aqui no bloco de notas e encerrará o programa, né? Caso a tecla esteja ativada. Se não estiver ativada, se estiver desativada ou desligada, ele digitará essa palavra aqui, né? E automaticamente encerrará o programa, já que não há mais nada a fazer abaixo desse bloco. Tá certo? É isso então. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho o tamanho da fonte aqui, tá? Temos um programinha completo aqui. Eu testarei o programa agora para ver se funciona, tá? Eu iniciaria o programa, como o meu robô ele está me dando um tempo aqui, ele me dá um fôlego aqui para que eu possa alternar para a tela do outro aplicativo, que é o bloco de notas, eu teria o tempo de 10 segundos para alternar, para mudar de janela, até que ele comece a executar os comandos abaixo aqui, tá certo? Até que ele execute essa tomada de decisão. Observe então que o KeyDetect Caps Lock é um comando de tomada de decisão. Ele toma uma decisão dependendo do status atual da tecla Caps Lock, se ela está ativa ou não ativa, tá? É isso, ok? Que eu já tinha explicado isso no início da aula, né? Executaria o programa então. Vamos lá. Clicarei no botão executar aqui no canto superior direito, né, do meu editor de códigos. Confirmarei a mensagem de início. E aqui, após confirmar, após clicar no botão Yes, eu alternarei rapidamente para a janela do bloco de notas, porque é lá que eu espero que o robô digite as informações para mim. Ele fará um trabalho de digitação, né? Tá bom? Dependendo da decisão que ele tomar. Vamos lá, então. Clicarei aqui, vamos ver qual a mensagem que ele exibirá. Né? Eu não sei se a minha tecla está ativada ou não está, tá? Aqui no meu teclado. Ela não tem. O meu teclado aqui, você não está vendo aí, não é? Mas o meu teclado não tem um sinalizador, ele não tem um LED aqui, não tem um sinalizador dizendo, informando que se a minha tecla está ativa ou não. Então eu não sei nesse momento, a não ser que eu digite alguma coisa em algum editor, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, como eu não sei, eu vou esperar que o meu robô diga. Eu quero que o meu robô me informe, né, se a minha tecla está ativada ou não, tá certo? Nós saberemos agora. Confirmarei o início do programa e alternarei para a janela do bloco de notas. Vamos lá? Ok, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos ver o que o robô digitará aqui para mim. Vamos ver. Observe que ele está digitando, tá? Olha, veja que ele identificou que a minha tecla Caps Lock está ligada. Então agora eu sei que o meu teclado está com a tecla Caps Lock ativada. Tá certo? Ele me informou sobre isso. Tá? Agora, como eu sei que está ativada, eu pressionarei a tecla mais uma vez aqui e desativarei. Porque eu quero testar agora a outra possibilidade. Eu quero saber se o robô consegue identificar quando ela está desligada. Sabemos que quando está ligada, ele consegue detectar. Agora veremos se ele detecta quando ela está desligada. Então eu pressionarei uma vez aqui e mudarei, né, mudarei o estado da minha tecla Caps Lock, aqui do meu teclado, tá? Acabei de pressionar, né, desliguei, acredito ter desligado a minha tecla, e testarei o robô mais uma vez. Vamos executar o robô novamente, vamos ver qual a mensagem que ele digitará agora para mim. Clicarei no botão executar aqui, ó, confirmarei o início do programa e alternarei rapidamente novamente, né, para o bloco de notas. Vamos lá? Vamos aguardar agora então.
Muito bem. Tá? Veja que ele identificou perfeitamente que a minha tecla Caps Lock está desativada. Eu havia desativado aqui, olha, e deu o resultado, né, o correto. Né? Ele me informou, ele digitou aqui e informou que a tecla está desligada. Tá certo? Ele fez isso simulando um usuário digitando no editor de texto. Veja que ele digitou como se fosse um usuário, né? Parece um fantasma, né, digitando. É bem interessante. Tá bom? Então tá legal. Fecharei aqui o bloco de notas. É isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, tá bom? Se você quiser saber mais sobre a linguagem AI Scripter, assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.